Muitos dizem que o Criador sempre observa seu primeiro ateliê cósmico. As montanhas dos Hargetons. Dizem que antes do fogo, antes da palavra, antes mesmo do primeiro olhar erguido ao céu, houve o silêncio das águas. E logo após, a escama. Sim, há quem afirme que os Hargetons foram o primeiro desenho consciente da criação. A primeira forma do universo, para permanecer. Em toda a vastidão da galáxia seloniana, nenhuma forma se mostrou tão obediente à sobrevivência quanto a forma reptiliana. Ela não pede abrigo. Ela se torna o abrigo. Sob vendavais que rasgam continentes. Sob o calor que faz as pedras respirarem. Em desertos sem promessa. Eles permaneceram. As escamas não eram apenas pele. Eram memória do impacto. Registro do choque das pedras vindas do espaço, quando os mundos ainda estavam em formação. Cada placa endurecida era um não dito à extinção. Nada ali era excesso. Nada era vaidade. Tudo era propósito. E talvez por isso o universo tenha observado, aprendido e escolhido. Pois aquelas características, forjadas não para dominar, mas para resistir, se tornaram um molde silencioso a partir do qual a criação decidiu continuar. Em Nivar, o tempo nunca começou da mesma forma que nos outros mundos. Porque ali, essa espécie não apenas sobreviveu, ela permaneceu quando tudo mais passou. Zarcos vagam nivarianos partem. Quando os anteriores se tornaram poeira cósmica, quando suas cidades viraram ruínas engolidas pelo tempo, os Hargetons já estavam lá. Silenciosos. Observando. Eles não herdaram o mundo. Eles o testemunharam. Antes dos nomes. Antes das eras. Antes da ideia de fim. Por isso dizem, em vozes baixas, em registros quebrados, em mitos que sobrevivem à ciência, que tocar nos Hargetons é tocar na própria engrenagem do existir. As montanhas de Nivar não são apenas rocha e altitude. São arquivos vivos. São o lugar onde a criação experimentou e acertou. Os Hargetons não guardam templos. Eles são o templo. Não defendem fronteiras. Eles são a fronteira entre continuidade e colapso. Preservá-los não é um ato de piedade. É um pacto. Pois extinguir os Hargetons é ensinar ao universo que o erro voltou a ser permitido. E quando isso acontece, a criação não corrige. Ela recomeça. Se caírem, tudo vai sumir. E haverá apenas um silêncio. O silêncio definitivo. Se lá